Tem uma teoria que eu falei com o Maia, da 89, e ele meio que falou que é possível. Que existe uma rivalidade ali, mesmo que velada muitas vezes, entre o John e o Paul. E um comediante ouviu uma vez ele falar que um dos motivos pelo qual ele acha que o John quis sair foi a parada dele estar perdendo uma batalha do single, lado A, lado B. Que os últimos vinis, o Paul tava sempre no lado A e a música dele tava no lado B. Na verdade, era muito mais sério que isso. O John Lennon saiu, cara, porque ele sacou que o Paul tinha tomado conta da banda. De uma maneira quase ditatorial. Ele sacou, cara. Falou, meu, não vai ter espaço. E o Lennon, já fragilizado por aquela relação... como é que eu vou dizer? Quase edipiana? Não. Não. É edipiana, isso. Com a Yoko. Ele tinha a Yoko como a substituta da mãe dele, emocional. E, obviamente, quando você já está nesse nível de piração, bicho, para você encontrar outras pirações, é uma... E ele sacou, cara, que o Paul realmente... E o Paul realmente tinha essa atitude... Nos últimos tempos dos Beatles, ditatorial mesmo, o que emputeceu não só o John Lennon, mas também o George Harrison, que estava puto da vida, o Ringo Starr também. Então, teve uma hora que o Ringo Starr virou meio garoto de recado do Paul McCartney. Então, assim, eu não duvido, não. Mas eu acho que não é... Esse aspecto que o Maia levantou, na verdade, é só mais um dos pontos ditatoriais do Paul, cara. Mas ditatoriais você diz em relação a quê? Ele estava realmente acertando tanto? Não, ele estava acertando tanto que ele naturalmente se sentiu dono das rédeas. Na parte artística, e aí transbordou para outras questões, talvez mais de logística. Mas não tem como não transbordar. Porque quando você percebe que você está assumindo o controle de um negócio que antigamente não era tão... que era mais democrático, quando você assume a parada, é a mesma coisa quando o cara dá um golpe de Estado, ele toma o poder. Quando ele toma o poder, a primeira coisa que ele fala, não, vamos fazer eleições, cara. Ele tomou o poder no dia seguinte e já cancelou o negócio. Então o poder corrompe, cara. O poder sobe a cabeça. Sim. E uma coisa que é interessante dessa parada é que eles começaram a trocar farpas, né? Muito, assim. Tanto é que parece, assim, pelo menos se desenha um contraste muito forte ali em determinado momento, que o Paul é um cara do showbiz, que faz a música do entretenimento, e o John faz uma música que tem a intenção de ter um impacto mais social, cultural. E o John, ele chega a tirar sarro do Paul McCartney, falando que ele fazia música pra vovozinha, né? Sim, mas isso é verdade. A própria obra experimental do John Lennon com a Yoko, que rendeu aqueles discos horrorosos. Você dá risada? Eu dou risada porque é verdade. Então, bom. É porque você não ouviu isso na época. A gente ouviu os discos na época. Não, teve que pagar, né, pra escutar. E era um choque muito maior do que é hoje. Então, assim, só por conta dessa produção dele, dá pra perceber que a cabeça dele estava em outra. Não tenha dúvida disso, cara. Mas eu fico confuso se... Porque eu acho que a produção do Paul ela é bem diversificada também. Nesses momentos que eles deram as viradas, ele virou junto. Então, mas isso você analisando sobre o aspecto comercial hoje. Porque você sabe que o Paul McCartney foi o cara, comercialmente falando, mais bem sucedido dos Beatles. Pós-Beatles. E quando eu falo comercialmente, bem sucedido comercialmente, eu nem me refiro ao começo. Porque o começo da carreira só do Paul McCartney não tinha grana nenhuma. Estava tudo preso pelos contratos da Apple. Tem um livro chamado Man on a Run, que é a história, é a biografia do Paul McCartney pós-Beatles. Cara, é um livro sensacional. Porque ele conta exatamente o fato do Paul, por exemplo, estar morando no interior da Inglaterra, numa fazenda, sem ter dinheiro para comprar pão. Tinha que pedir emprestado pro pai da Linda. Por quê? Porque o dinheiro do Paul McCartney estava parado nos contratos com a Apple, que sempre foi deficitário. Aliás, um dos motivos dos Beatles ter acabado é exatamente o fracasso da Apple como um empreendimento. Então, hoje a gente analisa a carreira do Paul
sob o ponto de vista de sucesso comercial, olhando para trás. Mas na época não dava para você saber isso. Até porque o primeiro disco do Paul McCartney, por exemplo, que eu gosto bastante, é um disco extremamente rudimentar. Então, assim, a gente analisa, é preciso você analisar como é que rolava aquilo no contexto daquela época. Porque eu fico pensando se não existia se a birra não potencializava certas coisas. Porque, vamos Sempre colocar... potencializa. Então, mas, por exemplo, eu acho que o John Lennon, eu vou colocar aqui hoje eu tô jogando, tá? Não sei nada, tô só viajando aqui. O John Lennon, em algum momento ali, todos eles foram para a Índia, todos eles pregavam a paz, contra a guerra, todos eles estavam nessa vibe. Mas o John Lennon, ele foi um pouco demais. Sabe, tipo, o Thiago York dançando agora? Sabe, esse negócio de vão me rasgar e... Que tipo, mano, tá, eu entendi o que você tá querendo dizer, mas tá passando um pouco do ponto do que todo mundo tá fazendo aqui, no sentido de que eu não sei, Eu não digo que ele mergulhou mais do que os outros, não, cara. Eu acho que ele saiu dessa experiência com um preceito, mas um preceito mais cínico do que em relação, por exemplo... Porque o único cara que acreditava mesmo nessa parada era o George Harrison. Ele, sim, mergulhou. O Ringo foi pela diversão, o McCartney, mais ou menos. Dessa experiência na oriental, vamos dizer assim, o George saiu realmente convicto daquilo, e o Lennon saiu, cara, mas ele manteve o cinismo que ele sempre teve. Então, essa coisa do discurso pacifista, tanto que você vê que o discurso pacifista do John Lennon veio depois que os Beatles acabaram. Outra influência oriental, né? As pessoas têm... Sabe o que eu acho, cara? A gente precisa parar de dar a importância para Yoko que ela não teve. Todo mundo fala, os Beatles acabaram por causa da Yoko, não sei o que. Não, nada disso. A Yoko era levada para lá pela mão pelo John Lennon, que o John Lennon falou, cara, se a Yoko não tiver, eu não vou. Por isso que os Beatles toleraram, os outros caras toleraram. Porque o cara estava numa trip de infantilização tão grande que ele não conseguia ficar num ambiente sem Yoko. Agora, Yoko dava palpite em coisa... Você acha que o Paul McCartney ia deixar isso? Paul McCartney, inclusive o Paul McCartney, centralizador como ele sempre foi, imagina. Então, as pessoas precisam parar de pensar o seguinte, Yoko acabou com os Beatles. Não, cara, o que acabou com os Beatles foi a loucura do John Lennon, dentre outras coisas, de ter uma dependência emocional maluca em relação a Yoko. Mas, assim, é um papel que não tem que ser superestimado. É lógico, né? O trabalho é dele. Se ele, por acaso, ouviu alguma coisa e tomou alguma conclusão, é culpa dele, né? A banda é dele, não tem nada a ver com E o isso. tamanho da parada, o tamanho que tava, pra acabar, não ia ser um fato, né? Iam ser diversos fatores que iam acabar colidindo. Porque... Você imagina, você tá numa banda, tá tudo bem. A sua mina tá atrapalhando o resto da banda e vai terminar esse negócio gigantesco da sua mina. Não,